Fala, meu lindo! Minha linda! Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou apaixonado por pregar o Evangelho. É a melhor coisa da minha vida. Nada se compara. Para mim os segundos, sabe, voam, os minutos voam, as horas voam. Mas eu vou confessar que fica mais fácil pregar quando tem muita gente querendo ouvir. Obrigado. A animação de vocês me dá mais ânimo. Pena que eu não consigo sentir quem está em casa agora aqui junto com a gente. Mas aqui, irmão, esses irmãos é tudo escandaloso. O povo de São Paulo é tudo bocudo, tudo... Mas... Vou dar uma indireta. Mas você que está na sua casa pode ser uma pessoa também que grite. Como gritar? No comentário. Você pode comentar, curte o vídeo. Porque o YouTube não ouve a mensagem, mas quando ele vê que as pessoas comentam, compartilham, ele diz: nossa, deve ser bom. E manda para mais gente. Então curte, compartilha, comenta, manda para os irmãos. E se você ainda não é inscrito, nem que seja por pena. Não, vou por pena. Vai por pena mesmo. Sou bem humilde contando um negócio desse. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem do Senhor Jesus para você aqui nesse canal. Vamos pro vídeo? Dê um jeito na sua vida. Ô, gente, que coisa boa se a gente puder trazer para cá, para essa mensagem, o nosso caderninho de meta. A gente trazer, só para dar uma lidinha. Se você está em casa agora, você escreveu em algum lugar, vai lá pegar rapidinho o que você escreveu, só para nós dar uma olhadinha. Aí você vê assim: nossa, prometi que eu iria emagrecer. Olha, nada ainda, né? Prometi que eu ia orar todos os dias. Oh, Papai do Céu tá com saudade. Faz tempo que vocês não falam, né? Dia 31 de dezembro foi o último dia. Vou ler a Bíblia toda. Você não saiu de Gênesis até agora. Vocês estão rindo de vocês, né? Você sabe que no final dessa mensagem eu quero te apresentar algo que o Senhor nos deu, mas no final, algo que vai ajudar você, mas é acessório, é pro final. O principal é a mensagem. Mas fica até o final e não ouse ir para o final porque você é curioso ou fofoqueiro. Fique aqui. Mas olha só, eu gravei uma mensagem no final do ano. Essa mensagem rodou no início do ano de 2023. E o tema da mensagem foi: eu quero ser melhor. Irmão, eu confesso para você que quando eu dei o título na mensagem, eu fiquei pensando: nada, o povo não vai nem ver. Porque é muita ousadia, né? Você fala assim: nossa, eu quero ser melhor. Parece que a gente perde um pouco disso, né, na nossa vida. A gente vai amadurecendo e a gente pensa que está tudo certo, está dando certo do jeito que tá bom, não precisa mudar nada, não precisa melhorar. Você conhece alguém que diz que não precisa mudar nada? Que não precisa perdoar, que está tudo certo, que ele está vivendo uma vida top? Quando eu era líder de jovens, eu evangelizava na rua, e a primeira pergunta que eu fazia era: tá tudo bem? E a pessoa dizia: sim. A vida estava destruída. Mas a gente prefere contar uma história que é diferente às vezes da realidade. Então entenda que quando eu gravei essa mensagem, eu pensei: olha, quem for humilde,
Quem reconhecer que precisa, vai assistir. E eu fui bem abrangente nessa palavra. Não fui tão específico em algumas coisas. Mas aí, lindo, hoje, durante esse dia, o Senhor me fez olhar para direções específicas. E por isso ousei em colocar o nome dessa mensagem de tome um jeito na sua vida. Porque é o que a mãe da gente fala. Toma jeito nessa vida, menino. Quem é mãe e pai aqui sabe do que eu estou dizendo. Aliás, vamos fazer um exercício. Olha para o irmão que está do lado. Sei que você ama fazer isso. Mas é só para provocar mesmo. Fala assim, toma jeito na sua vida. Você convidou alguém meio perdidinho para vir para cá, meio bandidinho, vida, né? Fala para ele. Irmão, a dica é falar e desviar o olhar. É deixar a reflexão pairar, entendeu? Você fala assim, ó, toma um jeito na sua vida. E deixa, porque era assim que a nossa mãe fazia. Toma um jeito na vida, menino, se arruma. E fazia outra coisa. E aí a gente fica com a reflexão, mas no quê? Fácil. Só pegar o que você prometeu no comecinho, né, do ano. Então eu vou ser bem específico. Quer saber do que você precisa dar um jeito na sua vida com urgência? Traz para conversa seu caderninho de metas para 2023. Olha para ele e olha para o que você está vivendo. Se, meu lindo, você não tiver conseguido viver 10% do que você prometeu, você precisa dar um jeito na sua vida, lindo. Sabe por quê? A nossa vida passa rápido demais. Quando nós vermos, tudo passou, acabou, e a gente está na virada de 23 para 24, dizendo, olha, esse ano, Senhor, vai ser tão diferente. Eu vou fazer... Você está entendendo? Enquanto a gente não toma uma postura de homem, de mulher, a nossa vida passa desapercebido, os frutos não são percebidos, o que Deus tem para as nossas estações não chegam, e no final a gente reclama do ano que passou e promete o que não vai viver no próximo. E eu vou te falar um negócio, lindo, eu fiz promessa para mim, e eu só estou pregando porque pela misericórdia de Deus, e vai continuar assim, eu estou conseguindo cumprir, mas não está sendo fácil. Irmão, eu prometi que eu ia fazer a leitura da Bíblia esse ano inteiro de novo. Irmão, quando chega números, irmão, é só número. Eu odeio número, mas eu prometi para mim, eu vou ler. Ai, irmão, quando chega Cantares de Salomão, que é tanto romance, irmão, tanto que eu fico, Jesus, eu não estou vivendo nada disso, é muita provocação. Ou seja, a meta é clara, e eu vou te dizer o porquê eu estou me cobrando. Porque quando chegar esse tempo que nós reescreveremos as metas, algumas não estarão lá mais. Algumas não serão mais metas, serão realidade. Gostei da senhora. Venci os 21 dias. Venceu. Por quê? Porque aquilo que você entende que transforma, você não pode colocar como meta, tem que ser como rotina. Tem que ser realidade, tem que ser a sua vida, tem que ser a sua obrigação. Bebê, a minha vida não é meta ler a Bíblia, é minha obrigação. É a minha obrigação. E a sua também. Uai, nós estamos vivendo a mesma vida, na mesma terra, com o mesmo Salvador. Você quer viver uma vida inteira sem conhecer aquele que te comprou com sangue precioso? Você quer viver uma vida inteira dependendo de homens para falar o que Deus disse para você? O que você quer? Então entenda, lindo, que as nossas
tarefas, elas precisam ser alinhadas. Então, vamos colocar a vida em ordem. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, porque eu vou começar a pregar. Apocalipse. Quando você chegar aqui, irmão, no teu devocional, chama já o pastor para te ajudar, porque vai ter cada dúvida. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, diz o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, e cearei com ele, e ele comigo. Cadê o irmão do Glória? Preciso do Senhor comigo até o final, porque agora vai ser um pouco difícil de glórias multiplicados, porque eu vou tocar em algumas feridinhas. Bom, meu lindo, estamos em 2023. Quantos anos você tem? Eu tenho 30. Eu vou fazer 33. Eu estaria em Israel. Só que eu tenho uma notícia: a última pessoa que teve em Israel com 33 eu até vou ressuscitar, irmão, mas não vai ser no terceiro dia, não. Mas essa reflexão a gente deixa para depois. Eu só quero que você entenda que a nossa vida é muito rápido. O salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Porque quando a gente vê, passou. Anos passam, voam. Meus filhos estão grandes. Meu filho mais velho tem 5 anos. Eu me lembro do dia que a minha esposa contou a notícia que ela estava grávida, e eu pensei que quem estava grávida era a nossa amiga. É verdade, ela entregou uma caixinha com exame de gravidez. Como tinha uma amiga nossa junto, eu olhei: você está grávida? E a minha esposa ficou olhando para mim assim: sou eu. 5 anos já se passaram. Ou seja, a vida da gente passa muito rápido, e a questão é: o que dentro do tempo que passou, no que eu cresci, no que eu melhorei, no que eu me pareci mais com Jesus que não me parecia antes. Eu tenho a impressão que às vezes algumas pessoas, elas vão, ao invés de amadurecer e ficar mais inteligente, vão emburrecendo, vão se desconfigurando. Sabe, é como aquela pessoa que é jovem, mas se veste como um velho. Ele tem juventude mascarada de velhice, porque parece que alguma coisa em algum ponto desconectou. Gente que não se cuida, ou gente que viveu uma vida espiritual incrível e de repente não tem mais nada de relacionamento com Deus. É interessante entender e imaginar que nós às vezes somos esses personagens tristes de uma história, aonde a vida passa para todo mundo cresce, amadurece, evolui, melhora como ser humano, como servo de Jesus, como marido, como esposa, como esposo, como filho. E tem gente que piora. Tem gente que era um filho ruim, ficou pior. Tinha gente que era um marido 7 e caiu para 4. Não, irmã, não olha para ninguém agora, olha para mim. Pelo amor de Jesus, a pessoa. Tinha gente que tinha uma vida com Deus extraordinária, vivia coisas incríveis com o Senhor, e não tem mais nada com Deus. Até tem, segunda-feira, 7 horas da manhã, assiste uma mensagem, lembra de Jesus na próxima segunda. Ou só se o pau torar. Se não tiver treta, não precisa de Jesus na história. Então deixa eu te contar uma coisa, lindo. A vida com Jesus, ela só melhora. As coisas, quando tem Cristo na receita, ela só melhora. Se está piorando, irmão, você tem que aprender a despiorar logo.
Entendeu? Você precisa tomar um jeito na sua vida. Então agora a pergunta é bem simples: sua vida com Deus ontem, sua vida com Deus hoje, está melhor ou pior? Ano passado para esse ano. Casamento. Trabalho. Estudo. Família. Mesmo depois da eleição? Essa palavra tem que chegar na hora certa. E ela vai chegar na hora certa no seu coração. Eu quero te apresentar alguns pilares que mudam a nossa vida para sempre. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 nos apresenta a chave de tudo. O principal que um homem precisa e que sozinho jamais conseguiria. Porque tem uma questão. A gente gosta de palavra boa, motivacional. A gente gosta daquelas coisas que você vai para frente do espelho e diz que você é uma máquina de vencer. Ai, mas não funciona, né? A gente volta para casa motivado. Vou conquistar o mundo. No outro dia, meu Deus, a gente achou que era um leão, é uma galinha velha, maltrapilha. Olha no espelho, sabe, rugiu no dia anterior, tá miando agora. Quer dizer, a gente sozinho, irmão, é muito instável. A receita começa aqui. Jesus diz: eu estou à porta e bato. Sabe, a primeira área da nossa vida que a gente precisa dar um jeito logo é ter alguém morando bom dentro de nós. A primeira coisa que todo ser humano precisa, a gente precisa de um morador nessa kitnet, irmão. Prazer, kitnet Dave. Pois é, irmão, Jesus podia escolher qualquer lugar para viver no mundo, escolheu umas kitnet igual eu e você. Tinha gente melhor, tinha gente mais, mas é nós, irmão. Ele escolheu nós nesse planeta, aqui na terra, olhou para nós e falou assim: quero morar em vocês. E aí, olha que doideira, ele não entra assim, vou entrar. Não, ele bate. E a questão agora é: você tem que reconhecer, ou você precisa de ajuda, ou você não precisa de ajuda. E aí, bebê, você precisa de ajuda? E o caderninho tá rolando? E a meta que seus pais fizeram sobre você, e que você fez sobre você, e que todo mundo já fez, e que nada até agora aconteceu. Então, lindo, a primeira coisa que o ser humano precisa é reconhecer. Ela é jogar toalha, irmão. É jogar toalha. A gente precisa de uma vez por todas reconhecer, dizer: Jesus, seguinte, ó, eu estava controlando a minha vida, só deu BO, só treta, só confusão. Toma o controle. Você está entendendo que isso muda tudo? Meu lindo, sabe, eu vou ser bem direto. O que muda a vida do homem não é quando o homem ajuda o próprio homem. Não é quando nós nos olhamos no espelho e pensamos que somos capazes sozinhos. O que muda a vida do homem é quando o homem olha para si e reconhece que não é capaz, que não consegue, que não é possível sozinho, que o homem não é suficiente para ajudar o próprio homem, que o nosso coração é enganoso. E é nesse momento que a vida muda de maneira radical e poderosa, porque no espelho reflete uma imagem que é semelhança daquele que nos criou, e é aqui que a vida muda. Eu digo: Jesus, eu não consigo sozinho, eu não posso sozinho, eu não vou dar conta sozinho. E como eu preciso colocar a minha vida em ordem, Jesus, entra, Jesus. Você pode dizer: entra, Jesus, entra, Jesus, entra, faz morada aqui. Começamos uma crise.
Você é chato com cheiro em casa? Você é chato? Irmão, eu tenho um problema. Quando eu me mudo, a minha principal batalha é tirar o cheiro de quem morava antes. E eu já me mudei umas 3 vezes, estou parecendo nômade. Esses últimos anos aí foi sinistro. Se Deus quiser, agora eu vou me mudar para me mudar menos. Se Deus quiser. Amém, igreja? Aí eu faço uma faxina, faço uma geral, limpo o ar-condicionado. Se tiver tapete, eu mando higienizar tudo. Limpo o sofá, limpo tudo. Fiz isso na última casa agora. E não é porque o cheiro é ruim, mas é porque eu quero o meu cheiro, né? Agora, quando Jesus entra, também tem cheiro. Também tem coisas dentro de nós que não são dele, que não pertencem a ele, que não combinam com a decoração que ele espera, que não é o que ele quer. E aí, bebê, não é mais a casa que manda, é o dono dela. Oh, lindo, oh, calma, não se alegra não, porque agora começa a maior confusão da nossa vida. Quando ele entra, a gente começa uma reforma. É o que a gente chama de colocar a vida em ordem, é o tomar o jeito na vida. Só que entenda que não é eu que tomo o jeito, é ele que dá o jeito. É ele que chega e começa a mudar. Lindo, posso te contar uma coisa bem simples? Não existe evangelho sem transformação. Não existe vida com Deus sem mudança de vida. Deixa eu acordar você do sonho da Disney. Lindo, quando ele entra, ele primeiro, antes de construir, começa a destruir o que construído foi. Os nossos pilares mudam, a nossa confiança muda. Antes a gente confiava no diagnóstico, só naquilo, ou a gente olhava para a pesquisa e só aquilo. Agora não, a gente tem uma voz dentro de nós que é maior do que nós, maior do que os dados, maior do que os diagnósticos, maior do que tudo. Então não é mais a gente que governa, é ele que domina, é ele que determina. Só que aí a gente começa as crises, a gente vai ter que mudar. E esse é o problema de muita gente que vive uma vida inteira sem mudança e uma vida distante de Jesus, porque não deixa Jesus completar a obra. Ô lindo, eu vou falar uma coisa para você. Não adianta você me ouvir não. Não adianta você me ouvir. Não adianta você só me ouvir. Você precisa colocar aquilo que Jesus coloca para você, a sua vida, a sua prática. Sabe, quando eu digo ser uma pessoa melhor, não é para que você seja melhor e apareça nos olhos dos outros. Não, é para que Jesus seja glorificado em você. Irmão, eu comecei esse ano dizendo: eu quero ser melhor, eu quero brigar menos. Eu estou brigando menos. Eu não aceito, irmão, terminar o ano de 2023 igual eu terminei o ano de 2022, parecendo um galo de briga. Eu não quero. Mas o que eu preciso? Dar mais controle para ele. Mais controle. Jesus, pega outro cômodo, entra em outro cômodo agora, invade, Senhor, pode abrir, pode entrar. Senhor, tem porta trancada da minha alma, pode abrir, entra Jesus. Pode entrar em emoções que eu escondi, o Senhor já sabia, mas entra, governa. À medida que a gente dá o controle para Jesus, Jesus absorve o controle da nossa história e muda a nossa vida. A nossa vida vai sendo transformada à medida que nós vamos entregando e abrindo espaço no nosso coração para Ele. Ou seja, meu lindo, você quer colocar a sua vida em ordem? Coloca para quem sabe organizar. Faz da maneira correta. Jesus entra, governa, e aí algumas coisas vão começar a sentir em você falta, que vai fazer você buscar. E aí você não vai conseguir explicar o porquê. Não vai. Mas tem alguma coisa dentro de você acontecendo. Quer ver um negócio? Você está vendo esse vídeo agora, certo? Milhões de pessoas podiam estar assistindo. Você está vendo. Sabe por quê? Eu preciso acreditar no que eu prego. Jesus moveu para chegar até você. E por você sozinho você não ia querer ver. Porque que história é essa de tomar jeito na vida? Mas algo dentro de você está dizendo assim: você precisa. Você precisa. Deixa, entra, apanha junto, bora. E aí você entrou. Sabe o que é isso? Alguma coisa dentro de você já está acontecendo. Só que a obra precisa ser completa.
Os cômodos precisam ser destrancados, a vida precisa ser explanada. E aí algumas coisas começam a acontecer. E é aqui que eu quero deixar claro o que na outra mensagem não consegui. Duas coisas botam a nossa vida em ordem de maneira sobrenatural e acelerada. Está sofrendo por antecipação? Você quer ouvir ou não deixa? É que vocês não mostraram interesse. Irmão, talvez vocês não entenderam o que eu acabei de dizer para vocês. Eu vou, Davinho, falar para vocês o que em um mês pode transformar uma história inteira da sua vida. Olhando, dava para colocar o nome dessa mensagem de Receita da Felicidade, mas daí vocês iam achar que era demais. Mas eu vou te contar muito simples, muito fácil, e você nunca mais vai esquecer. Quer dar jeitinho na vida sua, bebê? Quer viver o que Deus tem para você? Quer crescer, quer evoluir, quer amadurecer? Duas coisas que não vão poder faltar nunca na vida de quem nunca para de crescer: oração. Nada, né? Os irmãos. Ai, eu pensei que tinha tipo ser uma receitinha, daí eu ia apertar Ctrl+C, Ctrl+V, e no outro dia minha vida ia mudar. A primeira coisa é oração. Lindo. Talvez você não entendeu ainda porque não tem esse relacionamento, mas o dia que você tiver, você vai conseguir entender com mais clareza. Mas essa semana um amigo meu me perguntou algo que eu fiquei constrangido, porque por alguns segundos eu não soube responder. Ele perguntou para mim: Dave, como é que eu faço para amar Jesus do jeito que você ama? Eu fiquei supletivo, teologia, escola bíblica dominical, tentando ver se tinha uma resposta teológica para aquilo rápido. E ele dizia: porque eu admiro Jesus, eu acho maneiro a história, acho bonito quando você fala dele, mas eu não sinto isso que você sente aí, esse teu olhinho que brilha, esse negócio, eu não sei. Aí, irmão, eu falei a melhor resposta possível, porque me achei na hora. Aí o senhor falou: foi eu que dei a resposta. Eu falei: sorry. Eu falei para ele: sabe por quê? É porque eu falo com ele algo para você que é a minha vida. Dave, eu confesso que às vezes eu não consigo ficar muito tempo assim de joelho. Eu sou meio ansioso, eu sou muito dislexo. Eu começo orando e começo já fofocando para Jesus, e eu pego foco. Não é fácil, irmão, para mim orar. Eu oro, falo: Jesus, eu preciso aprender a orar, Senhor. E o Senhor viu que o Flamengo perdeu. Jesus foi para a Turquia, Senhor, que vergonha. Eu queria que tivesse, entendeu? Eu já mudo de foco, eu esqueço. Eu tive que colocar uma nota no meu telefone: motivo de oração. E sabe o que eu descobri? Eu esqueço da nota. Tá tão difícil. Só que tem uma coisa: em todos os momentos possíveis e inimagináveis, eu lembro. E quando eu lembro, eu falo. E quando eu falo, eu sinto. E à medida que eu sinto, eu aprendo. E à medida que eu aprendo, eu me apaixono mais. E à medida que eu me apaixono mais, eu oro mais. Você entende? É uma coisa cíclica que só aumenta e cresce. Eu gostaria muito de toda hora pudesse chamar alguém para entrar comigo nesse ambiente de Santo dos Santos, que está acessível para nós a toda hora. Mas muitos de nós não entramos porque não temos a disciplina inicial, pelo menos a inicial, de dizer: não, eu vou dobrar o meu joelho. Até eu ter esse relacionamento, eu vou colocar despertar o telefone. Porque, irmão, na verdade eu sei, tem gente que quanto mais a gente conhece, a gente fica mais com a raiva da pessoa. Você já viajou com alguém que você gostava e depois você desgostou? Nossa, irmão, é terrível. Você viaja com a pessoa: nossa, ela é tão legal. E aí 2 dias de viagem você fala assim: nossa, tem como acabar a viagem? E eu e a minha esposa, nós somos fofoqueiros, hein?
Quando nós viajamos juntos, nós entramos no quarto e a gente fala: nossa. Esses dias eu falei pra minha esposa, entrei no quarto e falei: gente, se eu casasse com aquela mulher, eu já tinha morrido. Minha esposa: tá vendo? Valoriza. Jesus não. Quanto mais você conhece, mais você se apaixona, mais você ama. Mas não tem como você dar um jeito na sua vida se o seu relacionamento com Deus não existir. Você vai fazer planos e vai descumprir planos, vai fazer metas e vai esquecer delas. Mas quando Jesus entra na frente, irmão, a vida muda. E a segunda coisa que não vai poder faltar: você vai precisar de alimento. Eu já passei o tempo dessa mensagem demais até, mas eu preciso dizer para você: você vai precisar de alimento. Se você for em qualquer nutricionista, ele vai dizer que você tem que se alimentar de 3 em 3 horas. Não pense que na vida espiritual é diferente. Você vai precisar da palavra. Sabe, lindo, a religião escraviza a fé de muita gente. Diz que você é dependente de uma figura, que você depende para a salvação de um lugar às vezes, e condicionam a sua fé àquilo. Eu poderia usar isso contra você e dizer: olha, se você não assistir toda segunda-feira, sua vida com Deus não está boa. Não, bebê, não precisa assistir não. Deus sempre vai colocar alguém para assistir. Deus sempre vai levantar alguém que precisa. Aliás, irmão, se quiser ir direto na fonte, beijo. Eu não estou pregando para produzir escravo, eu estou pregando para produzir gente livre, que não precise de intermediário, que vá na palavra, na fonte. Maturidade. Você está entendendo? E isso é o que acontece quando Jesus entra. Maturidade. A gente melhora, a gente aprende mais, se apaixona mais. E o conselho é muito simples: se você quiser dar um jeito na sua vida, só tem uma forma. Não é o curso, não é o arrasta para cima de alguém que está te prometendo mundos e fundos. Não é a empresa que você tanto quer. Não tem nada a ver com isso. Se você quer dar um jeito na sua vida e daqui a um ano ter histórias que te deem orgulho e felicidade pelo que você está vivendo, só tem uma pessoa que pode mudar. O nome dela é Jesus. Eu termino e é para isso que serve um pregador. A gente serve para se tornar obsoleto, não ter mais a necessidade. Hoje você se alimenta de um tipo de alimento, amanhã não serei mais suficiente. Deus colocará outro alimento para você. Entende? Mas você precisa abrir a porta para Ele poder entrar. Eu quero aproveitar essa mensagem, como prometi no começo, falar para você que hoje, oficialmente, 6 de março, uma nova etapa da nossa história começa e mais um filho nasce. E se não me falha a memória, é o 7º. E o 7º é perfeição. Eu quero ajudar você a dar um jeito na vida, mas não é me colocando como seu mentor, é te apresentando Jesus como quem pode mudar todas as coisas. Deus me deu um livro chamado Colocando a Vida em Ordem. Está pronto?
31 dias para organizar e transformar a sua vida. Um devocional preparado especialmente para auxiliar você a realinhar todas as áreas da sua vida. Nossa, tá tão lindo. Só de, né? É que a gente tá gravando antes, eu só tenho esse. Mas no dia que essa mensagem for ao ar, eu vou deixar um link aqui na descrição para quem quiser. E é isso, meu lindo. Eu, Dave, tô desde o dia 1º de janeiro colocando a casa em ordem. 2023 não vai ser um ano normal. Eu quero viver o melhor ano da minha vida. Amém? Ah, lindo, tem um negócio. Se você quer também, você vai fazer uma oração comigo. Mas lembre-se que talvez essa vai ser a primeira vez que você vai orar isso. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu sou completamente teu. Entra, Jesus, e coloca a minha vida em ordem. Amém.